Fala, gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast. Finalmente chegamos aí no terceiro episódio, estamos chegando na metade então da jornada do Daryl, né? E pra mim esse foi o melhor episódio até agora. Gostei bastante. O primeiro episódio teve um foco mais no Daryl, o segundo teve um foco na Isabela. E agora o terceiro nós vamos ter ali então, né, o fortalecimento da relação entre o Daryl e a Isabela ali, essa relação de sobrevivência deles, né? Porque esse episódio quebrou total com algo que eu achei que iria acontecer, porque até então eu estava um pouco incomodado, achando que a trama principal ia girar em torno de levar o Laurent até Paris e deixar ele lá então na sociedade que o Père Jean havia tentado levar ele em vida ainda, né? Mas que bom que isso não aconteceu, porque ficou um negócio muito Last of Us, e isso estava me incomodando um pouco. Então nós vimos então nesse terceiro episódio a chegada do grupo até Paris, e isso foi muito legal, conseguiram levar o Laurent lá. Só que eu acho que é massa também salientar, relembrar aquilo que acontece no início do episódio, quando eles estão passando pela cidade de Angers, antes de chegar em Paris. E lá eles acabam entrando num teatro, mano, e eles acabam se deparando com aquele velho que vive sozinho lá dentro. E aparentemente ele é bem gente boa e tudo mais. Até que ele leva eles de fato lá pro palco, lá pra plateia, e descobre que tem uma banda lá formada por zumbis, cara, com trompete, saxofone, trombone, bateria, tudo que é coisa. Os zumbis amarrados lá num tom extremamente mórbido, e o cara muito louco na frente, como se fosse um maestro ali regendo a orquestra de zumbis, regendo a orquestra de mortos-vivos. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, olha só, meu, que coisa mais absurda e legal ao mesmo tempo, assim, mano. Parecia uma coisa de desenho, uma coisa de gibi, assim, né? Óbvio que pra Walking Dead faz todo sentido, né? Então, achei muito legal essa cena inicial, foi uma coisa muito inesperada pra mim, assim. E aí, então, eles seguem viagem pra Paris, né? Eles acabam fugindo, deixando o cara lá. Até porque toda a barulheira musical que ele faz acaba trazendo um monte de zumbi dentro, que tava parado lá na cidade, e começa a se encaminhar em direção ao teatro. E lá na cidade eles acabam então encontrando um grupo de sobreviventes, né? E lá então eles apresentam que no total nós temos 64 sobreviventes. O Lohan chega lá e, pô, a galera tem ele como um verdadeiro messias, né, cara? Isso que é uma coisa que eu não consigo entender. Ele é o grande milagre vivo, porque ele nasceu basicamente de uma mulher que já tinha se transformado em zumbi. Só que, meu, não sei, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Tá, tudo bem, então ele é a grande salvação, porque tem as profecias ali e tal, que o Père Jean havia falado, mas tá aí, o que vai acontecer agora? Tipo, o que significa a chegada dele naquela região, né? Então, eu achei muito legal as tomadas que eles tiveram da cidade de Paris quando eles se encontraram com o grupo, né? Eles passaram por vários pontos ali. E um dos pontos mais legais que eu achei que eles passaram foi por dentro do cemitério de Père Lachaise, que naquele cemitério ali o Daryl, tipo, pá, os caras falando, ah, tá enterrado fulano, tá enterrado ciclano aqui, só que o Daryl nem sabe quem é que eles estão falando, só que automaticamente ele reconhece o túmulo do Jim Morrison, né, o vocalista do The Doors, que tá enterrado lá, ele olha, aponta e fala, nossa, o túmulo do Jim Morrison, aí o resto do grupo não sabe quem é, não conhece, tudo mais, né, então dá aquela discrepância cultural ali, né, então isso foi muito legal, assim, apesar de ter sido uma cena bem rápida. Então esse episódio ele vai ter esse início mais focado no Lohan. Eu até achei que seria um episódio mais focado nele. Mas aí a gente vê que não, na verdade tem uma cena muito bonita ali, que tem uma senhora que tá lá desolada por causa da morte do seu marido. E o Lohan consegue então trazer um pouco de conforto para ela, né, cara? Meio que lembrando a figura de Jesus, assim, que consolava e ajudava as pessoas no seu momento de escuridão. E eu acho que é por isso até que o diretor, enfim, e os roteiristas lá fizeram essa cena. Eu acho que é pensando justamente nesse fortalecimento da figura do Lohan enquanto Messias, o cara que veio ali para ajudar aquelas pessoas, é um milagre vivo, né? Então as pessoas lá iam lá e davam presentes para ele e tal. Só que isso meio que incomoda o Daryl. Ele fica pensando, cara, ele é só uma criança, será que ele não é muita responsabilidade para alguém que é apenas uma criança, né? E é um questionamento extremamente válido, né? A gente deve lembrar que a Isabel, ela meio que esconde muita coisa dele, trata ele como um ser extremamente frágil, assim, que pode quebrar com o mínimo toque, né? E isso é muito visível que o Daryl se sente, de certa forma, incomodado. Mas ele cumpriu a parte dele num acordo. E aí nós entramos na parte do episódio em que eles vão até o apartamento da Isabel e da sua irmã, né?
da Lily, e quando eles chegam lá, eles acabam pegando uma foto da Lily na frente da Torre Eiffel, toda feliz, e é muito legal, porque daí eles pegam aquela foto para entregar pro Lohan, pra ele finalmente conhecer a sua mãe, né? Nossa, o moleque fica numa felicidade, um momento muito legal. Enquanto eles estão lá, a Isabel acaba falando, ó, Daryl, que bom que eu te encontrei, bah, agora eu vou te ajudar a encontrar um bote, né, para voltar para América, porque esse é o trato. Eu te ajudo a trazer o Lohan para Paris e agora tu me ajuda a voltar para minha casa. E ela achou que ela não tinha contatos, mas logo a gente vai descobrir que ela tem um contato, sim, em Paris, meio que inesperado, velho. Então, nesse processo todo, eles estão ali conversando e acontece uma coisa muito legal. No episódio anterior, tem aquela criança, a Aimee, que quando a Isabel e a Lily estão fugindo, aquela criança aparece lá andando de bicicleta, brincando. Agora, nesse episódio, a gente vê o destino triste que ela teve. A criança tá lá, zumbi, andando pelo pátio. Quando o Daryl vai matar ela, a Isabel fala, não, não mata, deixa ela aí e tal. Né? Compaixão e tal, mas não sei, meu. Na minha concepção, acho que seria mais compaixão matar do que deixar aquele corpo vazio vagando para lá e para cá sem destino, sem sentido, né? Mas um barulho que ela acaba fazendo, ela derruba umas coisas lá e acaba fazendo um barulhão. E acontece uma cena muito doida, mano. Começa a cair aquele monte de zumbi das janelas, inclusive zumbis ácidos. Que é uma coisa que eu já estava pronta para reclamar aqui, mano. Apareceu aquele zumbi ácido lá no primeiro episódio, depois não se falou mais, depois não apareceu mais nada. Eu fiquei, ué, mano, vão desistir, não vão falar mais do zumbi ácido, não aparece mais o zumbi ácido. Então hoje teve um pouco mais de zumbi ácido e no próximo episódio aparentemente está mostrando que nós vamos descobrir mais zumbis ácidos e também possivelmente variações outros zumbis. E isso me deixou muito contente, já esperando, ansioso pelo próximo episódio, né? Então, eles voltam lá pro abrigo e, pô, é uma comunidadezinha bem legal, velho. São 64 pessoas, que lembra muito a Commonwealth lá. Eles têm uma vida muito legal e, enfim, tudo bem dividido. Parece que funciona tudo muito em ordem ali. Só que aí, óbvio, o Daryl quer voltar pra casa. Nisso, eles vão passando pelas catacumbas, cara. As catacumbas são uma rede de quase 300 quilômetros no subsolo de Paris, cheio de ossos de pessoas que morreram nos muitos anos que aquela cidade tem, não tem mais espaço nos cemitérios para elas. Elas foram levadas para essas catacumbas, um lugar mórbido, mas seguro durante o apocalipse zumbi, né? Então eles utilizam aquelas catacumbas e acabam saindo lá basicamente numa boate, velho, né? Um outro mundo, assim, pessoas tentando sobreviver e dar um sentido para sua vida e se divertir, buscar lazer no meio do apocalipse zumbi, que é uma coisa que, pô, né, muita gente gostaria de fazer, obviamente, se estivesse passando por isso. E lá a gente descobre então duas coisas importantes, né? Que pra mim, cara, eu admito que me pegou de surpresa. Nós vamos descobrir que o Queen tá vivo, né? Lembra aquele cara lá no segundo episódio, quando nós estamos vendo a Isabel fugindo com ele de carro, depois ela deixa ele a pé para salvar a irmã dela que tá grávida? Pois é, o cara aparece vivo, e não só vivo, aparece como chefe daquela boate ali, o dono da boate, e um cara muito influente no meio underground de Paris ali, ao que aparenta, né? Então, eles vão conversar com o Queen, ele fica até feliz de ver a Isabel, só que quando ele vê o Lohan, que ele fica um pouco diferente. Por quê? Porque daí dá a grande sacada do episódio, a gente descobre que o Queen é pai do moleque. Tá, e agora como é que fica? O Queen vai querer perseguir para ficar com o Lohan? Ele vai ficar lá na comunidade que vê ele como um messias? Vai inevitavelmente gerar um choque a partir disso. Ou seja, eu achei que o rumo da história do primeiro episódio que estava se montando ia ser algo muito... Daria pra ver já desde o primeiro episódio que queria acontecer até o final. Mas esse terceiro episódio mudou as coisas pra mim. E é por isso que eu acho que ele é o melhor até então. Porque eu não teorizo nada, eu não fico teorizando nada, justamente porque eu tava achando que era muito, muito claro que ia acontecer. Só que agora com a descoberta de que o Queen, na verdade, é o pai do Lohan, e ele se ofendeu que a Isabel não contou nada pra ele, sendo que a mulher nem sabia, não fazia ideia disso, nós vamos ter agora uma reviravolta muito louca, porque qual é o destino do Lohan, né? Para piorar essa situação, a Madame Genet, que apareceu lá no final do primeiro episódio, que é meio que a chefona do submundo do crime ali, acaba unindo forças com Stéphane Coudron, que é aquele cara que também aparece bastante no primeiro episódio, que vai invadir lá o convento para tentar pegar o Daryl por ter matado seu irmão lá no primeiro episódio. Que nem foi o Daryl que matou, né? Foi a Maribel, mas enfim, ele tem que é o Daryl que matou. Ele precisa pegar o americano. Então a Genet quer pegar o Daryl basicamente porque ele teria começado um motim num dos seus navios. E o Coudron ele quer matar o Daryl porque o Daryl teria matado seu irmão. Então os dois uniram forças
Não porque, meu Deus, se gostam, até porque o Stefan é meio que um lacaio dela, assim, respeita muito ela, mas uniram forças justamente pelo fato de que os dois querem a cabeça do americano Dixon. Então eles vão pra cima dele. E eles chegam lá com uma velocidade espantosa, né, mano, em Paris. E acabam invadindo o abrigo lá do Fallout. Acabam invadindo o abrigo e o Daryl acaba sendo pego de surpresa. Quando o Daryl tá discutindo, pouco antes disso acontecer, ele tá discutindo lá com a Isabel, né, tipo, todas as consequências de não contar pro Lauren as coisas que ela sabe e o moleque não faz nem ideia. E ele acaba ouvindo aquilo escondido, ele fica brabo e fala, oh, eu odeio vocês dois, e acaba fugindo, ele desaparece. Só que ele desaparece na pior hora possível, que é a hora em que os homens armados da Gené e do Kudron entram e acabam atirando para tudo que é lado, procurando o americano. No meio daquele caos, o Lauren acaba sumindo e nós vemos o Daryl com sua super força novamente, né, mano? Pô, porque querendo ou não, o Stefan Kudron é tipo 2 vezes maior que o Daryl. Mano, o Daryl consegue dar umas muquetas nele ali, dar uns socaços na cara dele, quase mata o maluco esgoelado no chão ali. Então nós vemos que o Daryl ainda, depois de 11 temporadas e agora mais uma temporada de spin-off, ainda segue sendo um cara extremamente forte, capaz de matar um cara ali que é do tamanho de um roupeiro de 6 portas, né? Então foi um final de episódio muito legal, foi muito intenso. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que nós vimos que a Gené, ela tem ali uns cientistas malucos que estão fazendo experiências com zumbis, e talvez isso explique então os zumbis ácidos, né, os burners, e talvez tenha outras variações de zumbis. Então eu acho que no próximo episódio vai aparecer mais disso. Por quê? Porque bem no finalzinho desse terceiro episódio, o Derek tá lá no telhado brigando com o Stefan, acaba saindo correndo para não levar tiro e ele acaba pisando em falso, o chão abre, uma rachadura no teto abre, ele cai para dentro daquele buraco e o episódio termina. E agora o que vai rolar? Ele caiu lá num lugar tranquilo, caiu num lugar cheio de zumbis, e que tipo de zumbi que vai ter lá? Então eu acho que o final desse terceiro episódio com esse cliffhangerzinho foi muito legal. E por tudo que aconteceu, por todas as cenas de ação e por todo o desenvolvimento que eu não esperava que de fato fosse acontecer, esse plot twist de saber que o Queen é pai, não só tá vivo, mas é pai do Lauren, eu acho que isso vai levar a história para um outro lado, né? Então, o que vai acontecer agora? Com quem o Queen vai se... Com Queen, né? Com quem o Queen vai se juntar? Vamos ver. O quarto episódio aí, semana que vem, ele tá prometendo, mano. Então... é isso. Para quem tá acompanhando a série aí, talvez tenha visto as notícias de que ela não tá tendo muita audiência, né, cara? Então muita gente tá até com medo de que ela venha a ser cancelada. E talvez isso se dê pelo fato dela estar passando nos Estados Unidos. Ela não está passando em outros lugares, nem na França, que é onde a série se passa, ela tá passando, né? Então, não sei por que que isso acontece, mas com certeza isso influencia diretamente na audiência. Por isso que não tem muita gente comentando, por isso que não tem muita gente falando. O que é uma pena, cara, porque a atuação do Norman Reedus é aquela mesma atuação magistral que a gente já conhece. A atuação da Clemence Poise ali como a Isabel, cara, acabou fazendo uma dupla maravilhosa os dois. E tem muita gente que nem sabe que essa série tá passando, cara. Talvez por falta de propaganda, talvez por falta de acesso aí, porque simplesmente passar em apenas um país não dá para entender isso. Né? Então, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente torço para que essa série seja mais comentada, que essa série seja mais falada, porque ela merece, cara. Tá muito bem feita e o roteiro tá bem sólido até então. Me prendeu desde o primeiro episódio. Eu sempre sou um cara que fica com o pé atrás em relação enfim, em relação a spin-offs. Eu sempre acho que é muito, tá tirando muito leite dessa vaca aí, deu. Não, eu tô achando muito legal. Então, vamos ver o que o quarto episódio vai trazer pra nós. Mas é isso aí, gurizada. Valeu, deixem aqui o que vocês acharam da série e tamo junto. É nóis. Valeu, até semana que vem.